bom, gente. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho sobre a dietoterapia Bucay, né? Que é esse ramo das artes taoístas e também da medicina, né? Que vai falar da nossa interação, né? Com a alimentação, né? A interação que a gente tem com o céu e a terra através da alimentação. Mas antes disso, né? Para quem não me conhece, meu nome é Larissa, ou na linhagem, né, de Guanluan, meu nome é Rodiani, e eu estudo medicina chinesa, as artes taoístas, né? Já faz uns 25 anos. Eu comecei com o Fongshui, né? Porque eu sou arquiteta, mas eu fui indo e acabei, né? Vindo aqui para a medicina chinesa, também para a alquimia interna, né? E hoje eu trabalho com essas artes assim integradas, né? E você, Dé, vamos te apresentar também? Sim, boa noite, pessoal. Bom encontrar vocês online. Muito bom. Bom, a minha caminhada junto às artes taoístas chegou por meio do curso de acupuntura, onde eu conheci a Elaine, né? É, e a medicina chinesa trouxe as artes do Tao. Eu tenho praticado e usado também nos meus atendimentos desde a pandemia, então não faz tanto tempo, mas tem momentos intensos, né? Conhecimentos em momentos profundos aí enfim, da nossa vida. E tem um nome bonito também, de iniciada da nossa linhagem, que é Dzongzi. Meio difícil de pronunciar, mas é assim que eu tenho falado. E hoje a gente vai apresentar para vocês o Bucay, que é uma forma de, de se conectar, né, com essa existência pela alimentação, pela nutrição, tanto para manutenção da saúde, quanto para processos de recuperação, né, para restauração da saúde, ou seja, restaurar a saúde, fortalecer a vida de forma integrada com a natureza. E uma coisa que a Dé muito humildemente aí não contou, né? É que ela vem de uma formação de medicina Ayurveda, né? Também tem essa visão, né, da recuperação da saúde através da alimentação, né? E depois a gente troca umas figurinhas, a gente vê que as duas, né, conversam muito, né? Porque afinal são duas medicinas, né, que partiram da observação da natureza, né? Cada um com as suas particularidades, né, da cultura, mas no fim elas conversam bastante, né, Dé? Estudando, né, esses conhecimentos, tem muitos pontos em comum, que basicamente é a nossa integração com o ciclo natural e com o que tem ao nosso entorno e quais são as respostas e as manifestações do nosso corpo conforme o passar do tempo, conforme as estações. Então, essa conexão com as passagens que o taoísmo apresenta para gente, o Ayurveda apresenta para gente, com essas diferenças locais, né? Pensa, a China tem diferentes climas do que a Índia, que é o lugar originário do Ayurveda. Porém, os princípios são muito próximos. Aí vai mudar as receitas, vai mudar assim a forma poética de se entender, de se integrar com os conhecimentos, porque para mim trabalhar com alimentação é uma forma muito poética de interação com o meio. Então, é uma poesia aplicada. Não, não é à toa que a gente fala que é uma arte, né, também. A arte exige, né, tanto a técnica, a gente conhecer, né, os alimentos, a gente conhecer o nosso corpo, o corpo do paciente, a gente conhecer
os padrões de desarmonia, o que que pode, né, melhorar aquilo, mas também tem muito da sensibilidade, né, que exige muita consciência, né? E nesse quesito, às vezes é um pouco exigente, né? Porque a gente está numa sociedade onde a gente come qualquer coisa, né? Pega ali um congelado, enfia no micro-ondas, né? Outro dia eu vi uma pessoa no metrô, assim, que dessas que trabalha nesses quiosques de comida, e ela estava assim espremidinha, né? Entre o alambrado assim do metrô, entre a produção do metrô e o balcão, comendo em pé, com o estômago apertado ali no balcão, né? Então, assim, a gente vive numa sociedade que, por um lado, se dá muito valor, né, a uma alimentação saudável, um estilo de vida saudável, né, mas muitas vezes os princípios, né, para isso são esquecidos em prol de coisas mais até mercadológicas, né? Do tipo, olha, outro dia eu vi uma propaganda que dizia assim: você quer saber o meu segredo para correr 10 maratonas em 15 dias? Né? E aí apresentava tipo um shake em pó, com um monte de pozinho, porque esse shake dá todas as vitaminas que eu preciso no dia, minha vida mudou, não sei o quê, né? E a pessoa com, obviamente, uma cara de doente ali, falando que corre 10 maratonas em 15 dias, né? Então a gente se afastou dos princípios, né, pra uma vida assim mais em harmonia com o tempo, né? Porque imagina que você vai tomar um negócio em pó todo dia igual, né? Assim, todas as estações, né? E assim, a pessoa, sei lá, de 12, 18 anos e a pessoa de 50 anos, será que elas têm a mesma capacidade de digerir isso, né? Então, a gente se afastou dos princípios mesmo, né? De observar, de estar presente no corpo, né? De fazer essa observação do que meu corpo precisa agora, né? Quanta fome eu tenho? Às vezes a gente está com muita fome, beleza, vamos comer, né? Agora, às vezes não, às vezes você não precisa comer tanto, né? Assim, qual é, né, a minha fome, né? A gente também, às vezes, fica numa noia dos horários, né, para comer, né? E substituindo, às vezes, coisas simples, né? Como uma batata doce, né? Cozinhar uma batata doce, comer uma fruta, né? Por uma barrinha de proteína, uma barrinha de cereal, né? E isso é vendido hoje como mais saudável, porque é mais prático, né? Mas será que realmente é mais prático você, né, mobilizar toda uma estrutura, uma cadeia, né, sobre a terra para fazer uma barrinha de cereal? Ou você ir lá e, né, descascar uma banana? Ou sei lá e cozinhar uma batata doce, né, num foguinho rápido, né? Então, né, o que é realmente essa nossa vida que a gente tem, né, com a alimentação hoje versus princípios, né, disso. Então, hoje a gente veio aqui conversar um pouquinho sobre esses princípios do Bucay, né? Muitos de vocês já são terapeutas, né? E já devem ter uma ideia disso, né? Um dos primeiros princípios do Bucay, por exemplo, é esse da gente não comer muito, né? A gente sempre deixar um espaço ali pro estômago, né? Fazer a digestão, fazer. Que é um pouco difícil, né, Débora? Porque as comidinhas bucais são muito gostosas. Então, quando a gente se junta, né? Às vezes, assim, por umas semanas juntos, que a gente vai fazer retiro, que a gente começa a cozinhar bucai, nossa, essa acho que é a parte mais difícil para mim. O não comer muito, porque as comidas que saem muito boas e muito nutritivas, né? E a gente sente uma felicidade com o corpo, que é uma felicidade diferente da que a gente sente, por exemplo, de comer uma barra de chocolate, né? Que também dá uma felicidade, né? Porque ativa lá um monte de serotonina, mas é muito diferente, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses princípios aqui hoje. Eu gostaria de aproveitar e falar desses encontros, né, e dessa saciedade e satisfação mesmo, né, com a alimentação bucai, é, as formas de preparo e a combinação que se é sugerida traz uma saciedade. Então, não necessariamente é um volume de alimento, mas é o alimento preparado de tal forma aonde se otimiza a capacidade do corpo de assimilar os nutrientes daquele alimento. Então, uma quantidade menor
traz uma saciedade. Isso é sentido, e não é uma sensação de um estômago cheio, mas é essa conexão mesmo que o corpo faz de resposta mesmo, que o cérebro já tem uma resposta de saciedade, pela forma, pelo cuidado que esses alimentos são preparados. Então, isso algo bastante interessante e com a nossa alimentação, uma alimentação brasileira, né? Não são grandes mudanças, são alguns passos, alguns ajustes que são feitos. Vale a pena. Parte dos princípios do Bucay também é essa adaptabilidade ao lugar onde você está, né? Então, por exemplo, né, vocês que estão aí no sul, vocês vão ter uma disponibilidade, às vezes, de frutas, às vezes de grãos, né? Diferente da gente que está no sudeste, diferente de alguém que está no nordeste, né? Então, a gente preza, né, por comer os alimentos que nascem mais próximos da gente, né? Hoje em dia é um pouco difícil, né? Porque a gente não sabe de onde é que vem a comida, mas se você for pegar, por exemplo, os orgânicos, né, tem uma tendência que eles venham de mais próximos da onde você vive, né? Então a gente tem essa preza, né, por trazer esses alimentos que estão mais próximos da gente e que nascem na própria estação. E isso é outra coisa, né, que os orgânicos ganham bastante pontos, né, porque alimentos que são, né, produzidos com agrotóxicos, tal, eles nascem em qualquer estação, né? Às vezes em qualquer terreno, que você vai lá, coloca um monte de adubo, um monte de fertilizante, um monte de coisas nos terrenos, né? E aí a comida cresce. Mas o que que aquela terra onde você está produz, né? Como que você se harmoniza com o lugar onde você está, né? Então, através dessa alimentação. Então, é comendo as coisas que vêm de mais próximo de você, né? Então, quanto mais próximo, né, você puder conseguir os seus alimentos, melhor, né? E os alimentos orgânicos têm uma tendência, né, a serem esses alimentos que chegam mais frescos, né, que chegam de mais próximos, né, que vêm só nas épocas certas. Então a gente tem essa preza por isso também. O legal do bucai é que ele se adapta, né, faz parte do processo dele se adaptar, né, faz parte da reza, né, do ritual do bucai, se adaptar aonde você está, se adaptar ao que tiver, né, disponível, né? Eu lembro de uns cadernos de receitas da minha avó que eu achei na casa antiga lá onde eles moravam, né? Que dizia assim, né? Como é que faz a receita? Ah, você vai pegar farinha, você vai pegar não sei o quê, não é, e os legumes da estação, né? Então, tipo, antigamente era isso, você comia o que tinha, né, disponível na hora, né? Sem necessariamente ser uma coisa muito específica, né? Então, a gente também vai fazer essas adaptações, né? A nossa comida, né? E o Bucay vai prezar muito também por fazer um passo antes, né, ainda dessa nutrição, essa recuperação do nosso sistema digestivo, né? Fazer a recuperação, especialmente do nosso intestino, né? Hoje em dia a gente come muito, muito glúten, muito açúcar, né? Mesmo nas frutas, nossas frutas em muito pouco tempo foram adaptadas para produzir muita glicose, né? Se você pega um desenho, né, de uma banana, né, sei lá, de 1880, né? Você vai ver que a banana não tinha tanta carnezinha, né? Não tinha tanta fruta, tinha sementes, né? E hoje em dia a nossa banana é basicamente só, né, glicose, né? Então a gente, mesmo às vezes a gente querendo ter uma alimentação mais natural, a gente acaba comendo muito mais açúcar, muito mais glúten, né? Do que os nossos ancestrais comiam, porque a gente mesmo foi fazendo essa seleção natural, né? Para que os grãos tivessem mais amido, né? Para que as coisas fossem mais efetivas, né? A nossa sociedade dá efetividade, né? Aqui. E então o nosso intestino muitas vezes não suporta tanto desse processo todo, né? E aí vai ficando esburacadinho, e aí cada vez mais, né, esburacadinho, essa glicose, né, esse açúcar entra direto no nosso sangue e vai fazendo um processo que eles chamam hoje de inflamação, né? Que na nossa linguagem seria um processo de calor, né?
E o primeiro princípio do Bucay é a gente restaurar o intestino, restaurar essas paredes do intestino, né? Para que a gente possa realmente se nutrir, né? E não ficar, por exemplo, né, como a Débora estava falando assim, viciado em açúcar, né? Então a gente não vai precisar de quantidade, né, de alimento, né? A gente vai ter a qualidade do alimento. E além disso, as comidas são muito densas, né? A gente, quando vai cozinhar, por exemplo, um grão de bico, né, ou uma lentilha, a gente às vezes cozinha a lentilha no leite de outra coisa, no leite de castanha, né? Então, aquela lentilha não é só a lentilha, né? Ela tem os nutrientes da lentilha, tem os nutrientes do leite, é onde a gente cozinhou a lentilha, né? Então, a comida é nutricionalmente densa, né? E traz essa sensação de saciedade, de felicidade, assim, né? Que vem de um outro lugar, que não é o lugar da felicidade rápida, né? Que os açúcares dão pra gente. O que eu quero trazer aqui é, é que esse processo de colocar esses hábitos que o Bucay propõe, ele, pode e é melhor que seja feito gradualmente, né? Usando o tempo a nosso favor, porém com constância. Esse princípio, né, da necessidade de tempo e constância para uma mudança se estabilizar é o que é chamado do princípio do Kung Fu, né? Ter o tempo, a constância até uma mudança tomar uma nova forma, né? Tipo, estabilizar a forma. E isso é feito dentro do Bukai, né? O Bukai significa alinhar o nosso corpo com as estações do ano, por exemplo, né? A mulher tem estações, né, a cada 28 dias, então são várias estações que a gente vai buscar fazer esse alinhamento pela nutrição usando o princípio do Kung Fu. E por que isso? Para a gente poder acolher os hábitos que a gente foi tendo ao longo do tempo, com a nossa ancestralidade, para respeitar também o caminho que chegou até nós. Então não é um processo abrupto, é um processo de harmonização. Então, aos poucos, as mudanças vão acontecendo até ter uma estabilização de outros hábitos. E pensando-se que esse alinhamento é de acordo com as estações, então é cíclico. A cada tempo muda, né? Então é essa observação, então esse processo de Kung Fu, ele é sempre presente, né? Ah, fiz, aconteceu, mudei, tum, é isso. Essa é a minha dieta. Com o tempo, outras necessidades virão. Então, esse escutar ancestral, né, que vem de dentro de nós, né, aquilo que o nosso corpo pede, essa inteligência celular, ela é sensível ao alimento, à nutrição, e essa percepção é importante para fazer as escolhas, para fazer as mudanças, para ter sempre esse lugar de estar em harmonia, né, com as estações, com a nossa ancestralidade, com as mudanças. Então, o Bucay ele tem essa forma, né, de se navegar. Hoje você tem uma rotina assim, alimentar bem certinha, né, Débora? Você assim inclui várias das coisas, né, do Bucay, né? Foi muito difícil para você fazer essa transição e incluir esses hábitos? Hum, assim, uma vez que eu tenho um mínimo de cozinha, porque tem que ter um laboratório, né? Tem que ter os copos, os grãos, a água, tem que ter os insumos, né? A vontade, né? A dedicação, é isso. É uma preparação, né? Então, esses pequenos componentes
presentes me fizeram ter uma boa adaptação ao Bucay, né? Eu comecei pela hidratação, que é assim, depois do entendimento do ciclo, né? Esse entendimento da hidratação. Então, eu comecei pelo princípio. E fazendo uma coisa de cada vez, e observando o meu corpo. Então não foi difícil, até porque o Bucay tendo esse caminho, né? Então a gente tem a água, tem os grãos, aí a água com os grãos, aí depois disso, né, os grãos podem virar pães, e aí os grãos podem virar leite, e aí o leite pode virar iogurte, então é um desdobramento de um passo. E eu não fiz logo tudo de uma vez. Então eu fui fazendo aos poucos, observando o corpo também, porque você coloca uma nova informação no teu organismo, tem esse tempo de adaptar. Não dá para fazer o Bucay todo de uma vez. Quer dizer, dá, né? Especialmente se você está no processo de doença, né? Pode ser interessante você fazer uma intervenção ali mais intensa. Mas no meu caso foi fazendo gradualmente, deixando o meu corpo fazer essa simbiose, né, dos micro-organismos, né, que vivem no intestino, porque é isso, né? A gente vai colonizando o corpo com seres, né, que ajudam a sustentar a vida. O Bucay, ele tem isso, a gente trabalha com alimentos vivos, e aí precisa de tempo, né, para povoar. Então aqui é um povoado. Fui fazendo aos pouquinhos, com carinho, às vezes menos, né? Ah, vou comer uma pizza também. Não vivo só de Bucay, né? É isso. Faz parte também do Bucay a gente quebrar a rotina também, né? A gente trazer pouquinho de, de veneno, né? Como a gente fala, para também testar a força, né? Desses organismos vivos que a gente está cultivando, né? Aqui dentro, né? Isso aí. Para mim, assim, foi um pouquinho diferente, né? O bom do Bucay é que a gente tem várias frentes, a gente pode começar pela que for melhor para a gente. Eu tinha um pouco de preconceito contra os fermentados, assim. Achava meio ruim, não gostava muito do cheiro das coisas, embora hoje já não sinta mais nada, né? Mas eu comecei pelos leites vegetais. Então, eu comecei fazendo os leites vegetais, aí sobravam os resíduos, aí virava um pão, né? Aí eu não tinha ainda os fermentados naturais, né? Os fermentados selvagens que a gente faz, mas eu usava, né, coisas como o cremor tártaro, o bicarbonato para poder fermentar os pães, né? Então fui fazendo um caminho um pouquinho diferente. Depois eu comecei a fazer as conservas, né? As conservas com sal, né? Aí eu conheci o maravilhoso tepache, que no calor é uma maravilha, uma bebida refrescante, assim, que a gente faz com as cascas, né? Das frutas, né? Vira um refrigerante natural, assim, é muito gostoso, né? Dos tepaches fui para os vinagres, né? E aí sim eu comecei a juntar tudo, né? Assim, isso eu acho muito bacana também do Bucay, que a gente tem muito respeito, né, por tudo que a gente está ingerindo, né? Tanto os vegetais, né, que a gente procura usar todas as partes dos vegetais, cada parte para alguma coisa, né? Talos, folhas, as raízes, as flores, né? Como também pelos animais, né? É, eu sei que é uma pergunta que sempre aparece, né? Se o Bucay é vegano, vegetariano, né? O Bucay não é vegano, vegetariano, né? A gente usa bastante coisas como mel, né? Em alguns processos, né? A gente usa ovos, né? E tem até alguns momentos que se usa as carnes, né? Mas são muito, como o Bucay é muito sobre o preparo dos alimentos, e o preparo do corpo para receber esses alimentos, né? As carnes não são a principal fonte de proteína do Bucay, né? A gente foca nas proteínas, a base do Bucay são os grãos, né? Os grãos proteicos, né? Faz tofu, né, Amélia? Que deve sabe fazer tofu, Amélia? Mais ou menos. A gente também está no mais ou menos, a gente está testando.
né? Que é uma coisa, mas faz tofu, faz miso, né? Então a gente foca, né, nas proteínas vegetais. Por quê? Com o nosso intestino bem nutrido, né, com barreiras, né, boas, né, com os preparos que são feitos sobre os vegetais, né, que eles vão ser já meio que um pouco pré-fermentados, a ingestão dessas proteínas é mais fácil para o corpo, né? Mas não tem nenhum problema da gente comer carne também, né? Só que não é a base da ingestão da proteína para o bucai, né? A gente vai preferir aí os vegetais ou os ovos, né? E a carne, mas claro, né? Há processos e processos, né? As pessoas têm ancestralidades diferentes, né? Tem pessoas que precisam da carne, né? As mulheres que estão ainda com os ciclos menstruais ativos, né? Muitas vezes tem essa necessidade de repor muito sangue, né? Num período muito pequeno, né? E aí também vão ter preparos especiais para as carnes, para que também essas carnes tenham uma melhor digestão. Uhum. Eu não me interesso por essa parte das carnes. É, e eu sinto que dá para fazer uma boa nutrição só à base de vegetais pelo Bucay. É bem possível. Como tem esse processo de fazer o demolho, tirar os antinutrientes, né? Pensando-se que lá, né, os nossos ancestrais, antes, né, da gente comer as coisas, nós não comíamos as coisas. As coisas, eu digo, tipo, os outros seres, eles não, eles não existem para nos alimentar, né? Essa ideia que o homem, né, o homem, o ser humano se coloca como o centro de toda a existência e a existência a serviço dele, não funciona. É uma forma de se pensar e se olhar que não faz parte do Bucay. O processo do Bucay ensina a gente que ao nos alimentarmos, a gente está fazendo parte de todo o processo de nutrição e decomposição da materialidade. É um processo de decompor. Então, nós tiramos, né, assim, a inteligência, né, do ser humano veio para aprender a tirar a proteção desses vegetais, né? Os fitatos, por exemplo, a partir de demolho, o processo de cozimento. Olha quantos processos acontecem, né? Ninguém pega um milho e come, e não é digerível. São processos, são preparações. Então, esses processamentos fazem com que algo que não tem uma natureza, olha, eu sou comida, né? E para ser digerido. E aí, nesses processos, tem-se alimentos fermentados para que essas bactérias alimente-se daquilo que nós ingerimos, né? A gente está nutrindo, fazendo os seres que habitam a gente comerem. E aí, esse processo que eles fazem vai nutrir a gente. Então, nós dependemos de outros seres, não só aqueles que a gente come, não é só a maçã, a gente não depende da maçã, da banana, do feijão. Tem micro-organismos que fazem todo o processamento para a gente poder se nutrir. Então, é uma cadeia enorme. E a história continua, porque depois tem as fezes. E idealmente é que essas fezes volte para a natureza e também faça a sua continuidade integrado. Então, o Bucay é essa integração completa. E que Que hoje em dia, às vezes, a gente não consegue ter, né? Assim, pois é, a gente é, dá descarga. sim. Mas a gente faz, né, o possível, na medida do possível, o melhor possível. É melhor fazer um pouco que não fazer nada, né? E às vezes esse pouco que a gente faz, a gente já sente uma diferença enorme, né? Assim, no nosso dia a dia. Eu sinto assim, quando eu viajo,
e aí eu não consigo fazer, né? Os Huichun que são os nossos fermentadinhos mais básicos, assim, que em 2 dias estão prontos, né? É, o quanto, assim, quando eu volto e faço, nossa, a disposição melhora, né? A digestão fica mais rápida, fica mais tranquila, né? Às vezes dá até para dar uma escapadinha e comer uma pizza e tá tudo bem, né? Assim, sem grandes problemas, porque a gente cria um ambiente, né? Onde esses micro-organismos, né, podem se reproduzir, podem nos beneficiar também, e a gente beneficiando eles também, né? E, inclusive, eles podem até, tipo, eliminar outros micro-organismos que não fazem bem para a gente, né? Porque dentro do nosso corpo tem sempre ali dentro do nosso corpo, do nosso planeta, né? Tem sempre ali uma guerrinha, né? Entre facções, assim, né? E a gente também pode, né, beneficiar uma facção ou outra facção, né? Dependendo do que a gente traz como alimento para a nossa vida, né? Para a nossa mente, né? Então, a gente também pode criar esse microsistema, né? Onde a gente pode, inclusive, se beneficiar em algumas doenças, né? Simplesmente por estar beneficiando os micro-organismos melhores, né? Quando a gente, por exemplo, tem cistite, né, de repetição, candidíase de repetição, né? E a gente pode fazer um bom trabalho com a alimentação, né? Porque a gente vai tirando, né, esses micro-organismos que não são bons, né, ou que não, né, favorecem a gente, nesse colocando, né, fazendo um ecossistema que seja mais benéfico para outros, né? Então, a gente pode também trabalhar, né, nessa essa recuperação da saúde, né? E também a manutenção, né? O Caio fala muito sobre essa manutenção, porque a gente está, né, sempre em ciclos, né? Como a Débora falou, né? Sempre em ciclos, né? Seja o ciclo da vida, o grande ciclo, né, das nossas vidas, seja o ciclo das menstruações, o ciclo dos anos, né? Então a gente vai sempre, né, buscando, né, vendo o que está disponível, né? O mestre Liu, né, que fala, né, que a natureza é maravilha, é a natureza. Ela dá o que a gente precisa. Sim, é estar atento, né? Uhum. E eu sinto que a gente é bastante privilegiado, assim, por viver no Brasil, porque a natureza é muito farta aqui, o clima é muito acolhedor, é muito rico. A gente vive no entorno de muita riqueza. Não temos necessidade, né, de estocar quantidades de alimentos para uma estação super fria. É leve. Pensar numa nutrição é leve para o nosso As meio. coisas daqui a gente nem conhece direito, né? Assim, quantas frutas, né? Quantas plantas, quantas ervas, né? Que a gente, por ter sido colonizado, né? A gente conhece as ervas que chegaram aqui, né? Que se adaptaram bem aqui, que também tá tudo bem a gente utilizar elas, né? Mas a gente tem muitas coisas que, né, são daqui, algumas a gente conhece, outras a gente não conhece. Acho que tem uma riqueza grande aí também para a gente explorar e testar nos nossos laboratórios. As águas com ervas, né? Uhum. É algo que eu tenho feito pouco, inclusive, esses experimentos. Eu gosto muito de começar sempre pelo Reichun, que é a água que é fermentada a partir de cereais ou grãos em geral, né? Aqui no Ocidente é conhecido como Rejuvelac, né? Isso. Assim, Eu acho que o processo do Vegevilac é um pouquinho é um diferente. Tem pouquinho diferente porque eles algumas. deixam fermentar e brotar e depois eles comem, né? A gente não deixa É, brotar, né? tem Mas umas pequenas basicamente a gente vai diferenças. colocar, né, os grãos de demolho, né, sempre pelo menos 8 horas, alguns grãos até mais do que isso, né? Eu lembro de um grão de bico que a gente foi fazer, né, que a gente deixou 3 dias fermentando lá, 3 dias demolhando,
porque saía muito fitato, muito fitato. Grão de bico, nossa, precisa de muito tempo, né? O amendoim também precisa de bastante tempo, né? Então você vai deixar lá de molho até que saia, né? Bem os fitatos, e aí você vai tirar essa água, lavar e deixar fermentando numa água, né? Que você vai tomando aos poucos ali depois de 24 horas, né? Isso já é uma bela de uma receita para a gente começar a povoar os nossos intestinos aí, né? O que eu acho interessantíssimo é como esse conhecimento ancestral ele dialoga com, com estudos recentes, né, da parte química, biologia, da microbiologia, né, dessa ligação do intestino com o cérebro. Então, estudos recentes, eles basicamente demonstram o conhecimento que já está aí há muito tempo, já se é sabido. E agora é mostrado, né, por pesquisas e, enfim, as publicações científicas, né, essa conexão do intestino com o cérebro, essa relação do nosso bem-estar físico, mental, indissociável, né, cuja alimentação é parte essencial. Isso já se é praticado, né? O bucai é usado para isso também, né? Assim, para questões, ansiedade, depressão, esses processos de vício, né? Ansiedade que faz a gente querer comer, né? O processo do Bucay faz essa transformação da parede intestinal, como a Larissa estava falando, né? Para não ter essa permeabilidade e entrar o que nutre, o que vai dar a satisfação, e não ficar aquela necessidade, a sensação da necessidade, melhor dizendo, né? Que vai levar a um estado de torpor, né? De peso, enfim, falta de clareza. Então, tem esse processo de clareza e força que o CAI aplicado traz para a gente. E não é um processo difícil. Quando a gente começa a colocar em prática, é sugerido que a gente vá observando, né, sentindo. Então, como a gente vai começar a mudar a microbiota, podem ter alguns sinais. Às vezes uma evacuação mais solta, mudanças, né, cheiros que o corpo vai eliminando e vai fazendo um processo de regulação. É isso, é gradual. Alguns corpos terão de uma quantidade menor, outra maior. Não há necessidade de se fazer todos os dias, a vida inteira, né? São processos, são etapas. E a gente sente, tô bem, eu como, eu digiro bem, eu tenho uma eliminação boa, né? Tipo, minha urina é boa, minhas fezes são boas, tem esse lugar de observar as eliminações, né? Qual é o cheiro do meu suor? Qual é o aspecto das minhas fezes? Como é a minha urina? Então, faz parte do processo, né? Essa observação. E ali o corpo já vai falando, isso me fez bem, um pouco mais, um pouco menos. E é assim que a gente vai fazendo de uma maneira ampla, né? Olhando o que entra, como que entra, até, né, tipo, transformar na gente e como sai. E nesse sentido também, né, a gente resolveu fazer algumas oficinas práticas de Bucay, né? Não ficar aqui só na teoria. Seria fácil a gente fazer um curso online para mostrar os princípios e tal, mas o Bucay sem a prática, ele é um pouco estéril, assim. Então a gente resolveu fazer algumas oficinas, a gente quer fazer algumas oficinas práticas de Bucay, né? Resolver, de repente, criar uma comunidade onde a gente vá fazendo esses testes, a gente vá reportando o que está acontecendo, vá fazendo esses experimentos, né? Vai fazendo essas trocas, né? Então, a gente vai começar no finalzinho desse mês, dia 29, a gente vai ter uma oficina de Bucay aqui em São Paulo, presencial, né? Sei que algumas pessoas estão um pouco longe, a gente vai ver se a gente consegue, de repente, gravar essa oficina para
disponibilizar de alguma forma, né? Mas a princípio a gente quer fazer essa coisa prática, né? De pôr a mão na massa mesmo, várias mãos na massa, né? Assim a gente também troca os nossos bichinhos, né? Assim a gente também, pô, né, gera essa comunidade bem unida, assim, né? Para gente aprender esses preparos, né? Para a gente fazer esses preparos, né? E nesse momento a gente vai estar fazendo assim oficinas baseadas nas estações, né? Então essa primeira oficina vai ser o outono. A gente está planejando uma oficina para o inverno, para a primavera, para o verão, né? Para a gente trocar, né, essas receitas, também vai falar sobre os alimentos dessa época, o que que é mais favorável, né, quais são as principais questões que acontecem nesse período, como é que a gente faz para se harmonizar com isso através da alimentação, né? Essa, essa oficina vai ser aqui em São Paulo, aqui em Pinheiros, aqui no consultório, né? E quem sabe aí a gente também ajunta, né, uma comunidade para fazer essas receitas e também fazer uns piqueniques, né, fora das oficinas, só para a gente também se conhecer e se trocar, né? Nesse universo, né, da abundância que o Bucay, né, traz para a gente, né? De que a natureza dá o que a gente precisa, né? Que a gente pode, né, ter tudo que a gente precisar aqui da natureza, né? Então, se vocês estiverem interessados, né, falem com a Débora. A Débora depois põe aí o seu WhatsApp no chat para entrar em contato com você, que você está organizando as inscrições, né? Mas vai ser assim uma tarde bem divertida, bem leve, bem light, para a gente colocar a mão na massa, fazer os nossos huichuns, experimentar conservas, fazer conservas. A gente vai fazer o que também, né? Leites vegetais, pãozinho, vai ser uma delícia aqui. E Estou você, colocando aqui o você já meu tem número. alguma. Ai, vem, Daniela, vai ser bem legal, vai ser bem divertido. E vocês, né, têm alguma experiência já com essas práticas, né? A Amélia falou que sabe fazer um tofu mais ou menos, aposto que deve ser muito bom, né? Mariana também já passou, né, por alguns desses processos. Querem contar um pouquinho das experiências de vocês pra gente? Oi, pessoal. É, o, o Bucay para mim foi como, tipo assim, se um mundo paralelo se abrisse, porque ele é muito cheio de possibilidades. E cada vez que a gente vai aprendendo e vai fazendo, vai se abrindo mais possibilidades ainda. Cada vez que faz alguma coisa é com medida diferente, são sobras diferentes, né? E daí sai um sabor diferente. É muito incrível, é sempre uma surpresa. E eu comecei com. A Ana Esther fez um curso aqui com alguns módulos, eu participei do último. Daí o Júnior fez o vinagre, fez uma parte do vinagre, e daí ela fez algumas outras partes e a gente fez um piquenique ali. E foi muito interessante, que são sabores bem diferentes, texturas diferentes. E muito, muito incrível. E se você der os mesmos ingredientes para as mesmas pessoas, vai sair o gosto diferente. São os bichinhos das pessoas. Então é muito incrível. E daí o congee que também é super fácil, super saboroso. Nossa, o roichun, o tepache, são coisas tão simples, né? E são super fáceis de a gente colocar na nossa alimentação. É muito incrível, muito incrível. O que que você gostou mais? Olha, foi por fase, sabe? Eu comecei no vinagre, daí, nossa, eu olhava um pé de fruta, eu já enxergava eles cortadinho num vidro. Daí depois eu fui pro tepache. Daí depois eu fui pro roichum, daí fui pro pãozinho, daí o iogurte, daí as conservas. E daí foi por fases e depois eu me estabilizada. Daí que amei um pouquinho de tudo agora. E daí vai aprendendo bolinhos, daí eu recém fiz uma conserva de ovo com
com chá com puer, com anis, com canela. Nossa, vira uma alquimia, assim, vira um mundo assim que você pode fazer qualquer coisa com que aparecer, com que alguém te falar alguma coisa. Muito legal. E o que você sentiu assim de transformação na sua saúde, na digestão? Eu fiz a bariátrica faz 2 anos e a alimentação me ajudou muito em questão de gases, sabe? Porque eu não estava digerindo muito bem algumas coisas e tudo demolhado, né? Já meio tudo pré-digerido, né? Daí me ajudou bastante. Com questão também de sacia mais, né? Você pega o pão que você faz com os restinhos do roichum, as pastinhas, com os queijinhos, né? Aquilo ali você come uns 3, 4 pedaços e assim, nossa, que bom, já dá uma saciedade, tipo assim, já dá uma acalmada, não precisa comer 2 pão d'água. É uns 3 pedacinhos daquele lá, oh, que beleza. É muito bom. Obrigada por compartilhar. Obrigada, Mariana, por compartilhar. A Camila escreveu aqui: eu passei muito tempo pelo crudivorismo, culinária viva e jejuns, não comemos glúten, nada de origem animal. Hoje demos uma diminuída nos alimentos crus, mas estou voltando porque foi a melhor época que comi, foi a época que comi melhor. Não conheci o bucai, achei muito interessante. No bucai a gente também não come muitos alimentos crus, né? O que a gente come cru normalmente está em conserva, né? E aí a conserva já deu aquela, né? Assim, cozida, né, através, né, dos vinagres, do sal, né, dos bichinhos ali, já deu aquela pré-digerida. Isso faz com que os alimentos crus que a gente come sejam muito mais fáceis a digestão, né? O que mais que a gente come cru? Quase nada, né? Quase não come salada, quase não tem. As frutas também são cozidas, né, nos leites. Assim, isso como indicação, né? Claro que o bucai, então você não precisa fazer uma alimentação 100% bucai, né? Você pode, né, comer uma fruta crua no momento, tomar um suco de uma fruta no momento que está fazendo 42 graus lá fora, né? Comer uma salada, né? Inclusive, né? Mas aí a gente sempre vai tentar, né, colocar, né, os vinagres, colocar mais esses alimentos aí que tem mais probióticos, né, para ajudar nessa digestão desses alimentos crus. Acho que se você começar a colocar, né, essas dicas aí na sua alimentação, ainda que ela seja mais crua, acho que você vai começar a sentir essa diferença, né? Dessa alimentação. Eu não sei onde você está, mas se você estiver por perto de São Paulo, quiser vir no dia 29 aprender algumas receitinhas, é super bem-vinda, Camila. O bucai ele tem um tanto da culinária viva, né? Não são os crus, mas alimentos vivos. Então tem os processos que a gente chama de queijo, digamos assim, né? De preparar o grãos oleaginosas, preparos onde fica aquele formato de queijo, deixa aquilo curando, fica bem vivo, né? Vários micro-organismos. Então a gente faz queijo de semente de girassol, de amêndoa. Então, assim, com que tiver, né? Semente de girassol é bom porque é mais barato, é gostoso, né? É bastante fartura. Então, tem esses alimentos vivos. Os iogurtes, a gente faz, então, iogurtes de leguminosas, de cereais, também são alimentos vivos. Eu fiz uns experimentos, uma época, fazendo cru. Então, eu fazia o leite de aveia, e aí eu engrossava, deixava ele grosso e fazia o iogurte, sem passar pelo processo de cozimento. Então, a partir do que a gente aprende com Bucay, também dá para, sabe, fazer experimentos e ver como que o corpo assimila, se é bem digerido, né? Lembrando sempre de observar se, minhas fezes são bem formadas, né? Ou tem resto de alimento ali. Se tem resto é porque não digeriu. Então tem bastante dessa culinária viva dentro do Bucay.
E tem a questão do jejum também, né? Então, o Bucay, ele tem dois aspectos. O que a gente usa é o Bucay de uma alimentação para o dia a dia e também para restaurar a saúde. E tem um Bucay também que é específico para processos de trabalhos de alquimia interna, né? Onde se faz meditação, e aí a quantidade é menor. Muitas vezes entra-se naturalmente, o corpo naturalmente entra em processo de jejum, né? Então é amplo, é bastante amplo, como o Bucay pode ser usado na nossa vida. E a gente não falou muito, né? Mas o bucai é muito saboroso também, né? A gente vai estar sempre atento também, né? Aos 5 sabores, às 5 texturas, né? A gente vai ter temperos específicos, né? Que vão ativar todas as partes da língua, então é aquela explosão de sabores, né? Então você fica pensando, ah, nossa, mas eu vou comer leite de aveia todo dia. Não, todo dia um leite de aveia diferente, né? Porque vai misturar uma coisinha diferente, né? Como a Mariana falou, né? Todo dia é diferente, porque o bichinho que está na sua casa naquele dia não é o mesmo, né? Porque fez um pouquinho mais de calor, aí fermentou um pouquinho mais rápido, aí já está num outro, né? Então é sempre diferente, mas é sempre assim muito saboroso, né? Porque a gente vai trabalhar também com essas questões, né? Dos sabores, das cores, das texturas, né? Então é uma técnica, né? De uma arte onde a gente não fica na mesmice, né? Não tem a mesmice no bucai. E o que eu gosto do Bucay, assim, que rende muito. Então, quando a gente se encontra para fazer retiros, assim, é muito barato. E a gente, da última vez que a gente se encontrou, a gente comprou sacos de, sei lá, de grãos e sobrou mais da metade. E a gente comia bastante. Realmente, assim, ele multiplica. O processo de nutrição é absurdo. E é uma cultura da abundância, né? Isso é muito legal. Assim, não sei se rola aí no sul, Mariana, mas aqui a gente às vezes se junta e troca, né? Então eu fiz conserva de um negócio, aí outra pessoa fez geleia de não sei o quê, aí a gente se encontra e aí é muito, né? Às vezes mesmo sei lá, uma batata doce grande que a gente compra dá 3, 4, 5 vidros de conserva, e você, como essa alimentação é viva e ela te nutre bastante, você não vai comer aquilo em 2 meses, né? Então você vai lá e troca com o seu colega, né? Como é que tá sendo isso aí? Sim, a gente se junta e faz a troca do bucai. E quando tem bastante fruta também a gente troca fruta. É, a gente chama de festa dos bichinhos. A gente vai instituir a festa dos bichinhos aqui em São Paulo também. Nossa, é muito interessante. Troca pãozinho, né? Troca Tem biscoitinho. pastinha. Nossa, sempre tem novidades, é bem legal. É muito legal, assim. Eu tenho na cozinha, assim, uma terapia para mim. Eu sempre cozinhei assim, sem receita. Eu sempre falo para as pessoas: você gostou? Então você aproveita e come hoje, porque amanhã eu não tenho nem como te dar receita das quantidades, e não sei, né? Mesmo que eu junte todas as coisas, não vai sair igual da próxima vez, né? Sim, o meu também é sempre um pão surpresa. É. Isso é legal, né? Que faz a gente, assim, aproveitar o dia, né? Aproveitar a vida, aproveitar o momento, né? Tá É. pleno aqui nesse momento que a gente está vivendo, né? Isso é muito gostoso também, é como uma filosofia de vida, né? Vamos aproveitar esse instante aqui, porque assim, não vai se repetir, não vai ser igual. Quero ver se em algum momento, aqui na região da Mantiqueira, né, onde eu moro, é, eu também consigo a oportunidade de fazer oficina com a galera, porque aqui o pessoal gosta de colocar a mão na massa. Essa coisa, né, de fazer as receitinhas e fazer trocas e usar a fartura, que tem muita banana. Eu moro, tipo, em torno de um bananal. Então, desbravar, assim, essa potencialidade dessa fruta, é, enfim, estou nos processos aqui. Espero que eu abra também para as pessoas aqui da região
para poder fazer essa multiplicação, essa abundância da nutrição pelo Bucay. Se você fizer algum experimento bom aí até o dia 29, traz pra gente. Ah. Eu estou Bom, experimentando não é assim, não é tradicional do Bucay, tem isso, tem receitas tradicionais do Bucay, né? E tem assim, a partir dos princípios a gente vai, né, desbravando a história. E também ver o que o povo, né, essa cultura local, ancestralidade do meio onde a gente está, faz. E aí eu tô ganhando banana. Eu falei, ah, banana verde. Ah, banana verde, penca, não é caixa, penca de banana, né? E aí eu tô pesquisando a respeito da banana, fiz biomassa de banana verde, que aí já que também tem um amido resistente, aí é uma outra história, né? Que faz muito bem para o intestino também. E aí, claro, que eu fiz um brigadeiro com biomassa de banana verde. cacau também não é tradicional, mas assim, a gente vai se adaptando à cultura do local, né? Afinal, estamos no Brasil. Aliás, tem E um essa bolo de e a cacau. ancestralidade, né? Eu queria te falar, ancestralidade, assim, né? Eu gosto de comer um brigadeiro. Poxa, eu vou fazer um brigadeiro, né? Que não vou usar leite condensado, né? Não quero, né, machucar os meus bichinhos. Não, mas é isso aí. A Camila escreveu aqui, uma vivência aqui na Serra da Mantiqueira seria legal. Eu também acho que seria legal. A gente pode Ah, pensar nisso mais para legal. frente. Assim, eu Vamos, sei. Camila. É. Eu também Vamos acho legal, organizar. eu vou. Opa, ó, já temos pessoas aí. Muito bom. Bom, gente, acho que era um pouco isso. Não sei se mais alguém quer falar alguma coisa. Dani, você tá vindo assim para frente? Não sei se você quer falar alguma coisa. Você animou para vir? Muito bom. Era um pouco sobre isso que a gente queria conversar hoje, assim. Se vocês acharam legal, quem não é de São Paulo, que, como a Camila, né, quiser conversar com a gente sobre, não sei, de repente a gente dá aula online, de repente fazer uma vivência aí no lugar onde Ah, vocês estão, né? Ia ser bacana também a gente começar a também expandir esses grupos, né, de Bucai, assim, né? Então, é isso. Mas primeiro, né, primeiro passo, vamos fazer essa primeira oficina aqui em São Paulo, né? E começar esse movimento aí. lembrei de uma coisa. A gente tem uma página no Instagram com algumas receitas, é uma página fechada. Eu vou colocar aqui, aí vocês entram lá, que aí eu dou um ok, que aí vocês conseguem pegar algumas receitas que tem do Bucay. É meio que um livro de receitas que a gente fez em formato de página de Instagram. Eu sigo Eu lá, vou é bem legal. É, né? É legal. Uhum. Então a gente procura lá colocar as receitas tradicionais para, né, para a gente ter um norte, mas tem algumas coisas, tem bolo, tem umas coisas assim, né, que a gente acha gostoso e que faz bem também. Eu vou procurar aqui antes, né? Eu vou só ver a página certinha para colocar aqui no chat. E aí a Larissa mandou um link também de um Ah, Forms, sim. né? É, para quem Para não viu, né? Deixa eu dar um repost aqui. E aí fica essa página do Instagram como uma maneira da gente se conectar. E também lá, se vocês quiserem colocar perguntas e dúvidas também no, ali, ficam algum. Eu acho que pode ser uma boa, né, Lari? Ter Ah, sim, sim. aquele É. lugar, né, para Mas também, se vocês não comunicação. acharem a página, quiserem entrar em contato com a gente, tem nossos telefones Aqui. também, entre em contato com a gente passa as coisas, Isso. também passa a página, passa o forms, passa, tranquilo. Sabe que a gente Ai, está sempre assim à disposição, né? À disposição para compartilhar esses conhecimentos. Se vou talvez colocar. tiver um formato online, daí no dia lá, é só avisar a gente, daí, de alguma Tá. forma. A gente está pensando, né, em como fazer esse formato Uhum. online, porque assim, a gente teve muita aula online. Só que eu senti que faltou muito dessa parte prática, né? Então a gente só foi ter essa parte prática quando a pandemia deu uma baixada de bola, a gente começou a fazer os retiros, né, e tal. E aí sim, né, que eu pelo menos senti que aí sim que, tipo, nossa,
é fácil, é gostoso, né? Porque você está provando ali na prática, né? Então, a gente precisa entender, né, como é que seria esse formato online, onde a gente pudesse dar, né, a teoria e também fazer essas trocas, né, para a gente é, efetivamente colocar a mão na massa, entendeu? Porque, assim, sem colocar a mão na massa, na alimentação não tem jeito, não tem jeito, né? Mas se tiver alguma coisa, a gente avisa vocês, sim. Né? Aliás, preencham esse forms, porque lá eu peço, né, o telefone, o e-mail de vocês, e aí a hora que surgir um curso online, a gente passa para vocês, sim. Tudo bem? Então é um pouco isso, gente. Muito obrigada pela presença, pela paciência, né? Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês consigam colocar em prática já aí algumas dessas coisinhas. Se vocês tiverem, né, também alguma dúvida ou quiserem também compartilhar esses processos aí, podem também contactar a gente. E espero ver vocês mais, de repente, nessas lives, né? A gente, de repente, pode até pensar em fazer outras lives mais específicas, né? Com alguns desses preparos, né? Mas quem puder vir, vai ser um prazer receber vocês aqui, né? É, E se vocês tiverem alguma dúvida, é só chamar a gente pelo WhatsApp, tá bom? Bom, Quero agradecer também. E aí, nessa página do Insta tem algumas receitas. Então, uma maneira prática, né, é pegar algumas coisas que já tem por lá e começar a aplicar. E aí, dúvidas e afins, a gente está aí para seguir no papo.